lares. E com o Divino Mestre, todos os trabalhadores não seria diferente, né? Não é porque nós somos espíritas que podemos fazer qualquer coisa. Sendo assim, algumas recomendações que nós gostaríamos de passar para vocês, e quando eu falo nós, eu estou falando também em nome do Conselho Diretor da Casa. Enquanto nós estamos participando desta live, deste ao vivo via Facebook, os trabalhadores do Divino Mestre também estão conectados. Sendo assim, os trabalhadores desta terça-feira à noite, os passistas, estão neste momento conosco, nesta live, participando e congregando e chegando então a todos nós, todos esses bons fluidos e essa boa energia que vem de Jesus. Na live de hoje, nós vamos falar sobre o homem de bem nesse período de transição em que o nosso planeta vive, em que nós estamos vivendo, não é? Eu vou colocar aqui para vocês. Gente, tudo isso é ao vivo, é de verdade. Vou dizer um negócio para vocês, é a primeira vez na vida que eu tô fazendo assim. Então tem muito que aprender, tá? Mas o importante é que nós estamos juntos, estamos conectados. Isso é sensacional. Muito bom. Vamos lá então. Aí, aqui. O homem de bem em tempos de transição. Coronavírus de repente chega, Covid-19, uma pandemia, o mundo inteiro está parando, as pessoas estão parando, há muito medo, há muita dúvida, há muita incerteza, mas também há fé, há esperança, há bons sentimentos. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar hoje. O homem de bem, ele vem do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Mas antes da gente entender quem é esse homem de bem que os Espíritos nos trazem, as características desse homem de bem, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da Lei de Sociedade. A vida social está em a natureza? Kardec pergunta então aos Espíritos. E a resposta é certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nessa resposta, os Espíritos já vêm nos esclarecer o seguinte: nós não fomos feitos, nós não fomos criados para viver isolados, não é? Para viver solitariamente. E de repente, numa situação como a de hoje, em que a gente está recluso, como é que a gente lida com isso? Complexo isso, né? É difícil a gente entender como assim tudo é harmonia. E essa bagunça que a gente está vendo aí? É uma bagunça aos nossos olhos. E os Espíritos continuam então na explicação deles. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente, o globo, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então eles já vêm nos explicando que tudo é harmonia. Mesmo para o nosso ponto de vista, isso está uma bagunça, o que está acontecendo, não sei. Calma, isso faz parte. Isto é um processo. É um processo de melhoria, é um processo de evolução, não só do globo, mas de nós seres humanos que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Aí a Gênese continua ainda nos explicando no mesmo capítulo, já na sequência. De duas maneiras vai se executar esse duplo progresso. Então nós temos duas maneiras de... Desculpa, gente, que vieram me avisar que eu tô falando muito baixo. Então tô ganhando um áudio aqui, tá? Tô falando pra vocês que isso é de verdade, gente. Vocês não estão acreditando? Olha aí. Então, na Gênese vem nos dizer que há duas maneiras que esse duplo progresso da Terra, né, do planeta e nosso, seres humanos, pode se dar. Uma forma lenta e gradual, a gente não vai percebendo, vai tudo no seu ritmo e tal, a gente não dá conta disso, não percebe. Ou de uma forma brusca,
de uma forma que nos parece repentina. Mas nos parece repentina, tá? Não é que seja. Nos parece. Nós não atentamos a isso quando vemos, aconteceu. É o que nós estamos enfrentando agora. E aí ele vai então explicando para nós sobre isso. A cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante as impressões bem acentuadas, muito características, os períodos progressivos da humanidade. Então, se nós olharmos a história, a nossa história, não é? A história da humanidade, nós vamos perceber que existem determinados momentos na história da nossa evolução que coisas aconteceram, fenômenos aconteceram, fatos aconteceram, que foram surpreendentes. Que naquele momento, aquela população foi tomada de assalto, digamos assim, foi chocante. Mas foi uma ruptura, foi um momento muito importante naquele período para o próximo, para a evolução, tá? E aí eles ainda vão continuar, mas o que eu grifei nesse trecho foi o seguinte: o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, doutras vezes de modo geral. Então, na Gênese, o que eles vêm nos explicar, o que os espíritos vêm nos explicar através da codificação por Kardec, é que esse movimento progressivo, esta evolução progressiva que está já prevista na lei de progresso, ela pode se dar parcialmente, às vezes uma determinada nação, um determinado povo, uma determinada localização geográfica do planeta, e às vezes não. Às vezes é o todo, como nós temos visto agora, tá bom? Gente, é uma pena, porque assim, a gente não tem essa interação, vocês podem até estar perguntando alguma coisa e eu não sei, entendeu? Puxa vida, mas tudo bem, faz parte. Sabendo disso, portanto, sabendo que nós somos seres sociáveis, somos seres que necessitamos viver em grupos, em convívio, e sabendo que tudo o que está acontecendo faz parte da lei de progresso, qual é a postura que você está tomando agora? Ou que você tem tomado? Se você for refletir, você está como? Você está assim, impactado? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Para onde é que eu vou? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre, entendeu? O que é? Qual que é? O que está acontecendo? Ou você está tranquilo? Não, tudo bem, problemas virão, as coisas estão acontecendo, parece que um pouco de ponta cabeça, mas está tudo certo, porque eu não estou isolado. Eu estou aqui no meu ambiente seguro, mas eu estou conectado ainda com o resto do mundo, inclusive com as pessoas que estão próximas de mim. E aí vem então um homem de bem, que veio através do Evangelho, segundo o Espiritismo. Os Espíritos vêm nos dizer quais são as características do homem de bem. Será que nesta pandemia, nesse momento tão difícil, tão complicado, de tantas dúvidas e de tanta novidade, nós estamos conseguindo refletir, melhorar, fazer algo melhor ou diferente daquilo que nós estávamos habituados? Nesses dias de reclusão, o que é que você já fez diferente? Seja algo corriqueiro ou seja uma reflexão que te leve a uma melhoria íntima, a uma reforma íntima. O que você está fazendo? Quando o coronavírus chega, com todo esse impacto que ele tem, qual é a convocação que ele nos dá? Não é um convite, perceba. Ninguém aqui está sendo convidado, nós estamos sendo convocados. Há uma grande diferença, há uma convocação, não é? E quando o corona chega, quando a Covid-19 está aí, se instaura, é fato, é indiscutível. Qual é a convocação? A convocação é qual é a postura que você vai tomar? Qual é a postura que você tem tomado? E aí, no Evangelho, no capítulo 17,
que é o capítulo Sede Perfeitos. Olha, sede perfeitos. Esse capítulo começa com a passagem de Jesus que diz assim: amai ao próximo como a si mesmo, e amai os vossos inimigos. Gente, não preciso falar mais nada, né? Mas vou continuar falando, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou continuar falando. Pois é, quando ele nos diz isso, e aí nós nos deparamos com uma situação como a do Covid, a da Covid-19, ai, a gente precisa parar e pensar mesmo. E aí, no item o homem de bem, os espíritos vão e falam, mas eu destaquei isso aqui. Sabe que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, pensa aí. Você está murmurando muito ou pouco? Pensa, antes da Covid-19, você murmurava muito ou pouco? E esse murmurar, gente, é o mimimi mesmo, é a reclamaçãozinha, sabe? Mimimi, é isso, é esse ruído. É isso mesmo. Tava muito ou tava pouco? Agora que você tem que ficar recluso na sua casa, convivendo 24 horas por dia, sei lá, com familiares, com o periquito, com o papo, muitos enfermos, muitos, são dos mais diversos, cegos, coxos, paralíticos, tudo que você puder imaginar, eles estão ali, são 5 pórticos. E esse é um local em que há um tanque de água chamada Bethesda, eu acho que é assim que fala. E aquelas pessoas acreditavam que um anjo do céu vinha em determinado momento do dia e agitava aquela água. E quando, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, vocês vão me desculpar, mas eu preciso alterar uma coisinha aqui para poder melhorar o som para vocês. E aí, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo porque eu tô sozinho operando aqui, o negócio é ó, tá? Já tá no máximo. Você avisa lá pra ele, por favor? Obrigada. E aí, o que acontece? Eles acreditavam, então, que um anjo vinha do céu e agitava a água naquele momento. Mas ele não... Olha, eu mexi mais alguma coisa aqui, vê lá pra mim se ficou bom, por favor. E a água se agitava, então eles acreditavam que era um anjo que vinha, tá? Não, gente, é de verdade esse negócio aqui, ó, vocês pensam? E aí acontecia que logo imediatamente após a movimentação da água, aqueles enfermos acreditavam que se eles chegassem à água, se eles mergulhassem naquela água, eles eram automaticamente curados. Então esse é o contexto, tá? Os enfermos, a água que se movimentava por ação de anjos, do ponto de vista daqueles enfermos, e que imediatamente após essa movimentação, o primeiro que entrasse na água após essa movimentação seria curado. Então Jesus, passando por ali, história, Jesus chegou para ele e falou: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. O que Jesus perguntou era se ele queria ser curado. Jesus não perguntou para ele se alguém estava levando ou não estava levando, ele só perguntou: você quer ser curado? Olha, a gente teve um problema técnico aqui, um programa que a gente está usando para poder compartilhar a tela com vocês, etc. O OBS, quem é da área aí sabe, deu um problema aqui para mim, então eu não vou conseguir continuar partilhando com vocês os slides, tá bom? Mas eu gostaria de continuar nesses próximos minutos, se vocês tiverem a paciência de continuar aqui vendo a minha carinha, de continuar o nosso raciocínio aqui, então, tá bom? Muito bem, a gente estava falando então da passagem de Jesus, em que ele diz lá pro paralítico: levanta-te, anda, ou seja, toma aí o teu rumo, não é?
O que ele está nos dizendo com essa passagem, o que ele nos mostra, entre tantas outras possibilidades, é que nós temos que tomar cada um a sua postura de vida, né? Assumir as suas responsabilidades, assumir a sua reforma íntima e fazer por si. Não é não ficar esperando que o outro faça, ou não achar que a culpa disso ou daquilo é do outro, daquele, etc e tal, e que a gente não tem, né? A gente tem só que ficar esperando que as coisas aconteçam. Então é isso que ele vem nos trazer, tá bom? E aí tem um livro que é muito interessante, chama O Médico Jesus, do José Carlos de Luca. E tem um capítulo desse livro que ele fala que é não reclame, que inclusive ele cita essa passagem bíblica, tá bom? Do paralítico. E nesse capítulo do não reclame é muito interessante porque o José Carlos de Luca vai falar sobre questão de doenças e a cura e a necessidade de cada um tomar para si essa responsabilidade na vida. E tem uma frasezinha ali que eu destaquei desse livro que é a seguinte: a reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Então, nesse momento em que existe essa pandemia, em que nós estamos sendo convocados para assumir uma postura, para decidir como é que nós vamos conduzir a nossa vida, parar e ficar reclamando é só mais um atraso. É só uma parada no tempo. É ficar ali à toa. É perder uma grande oportunidade de aprendizado, de serviço, de auxílio, tá bom? E é isso que ele vem nos dizendo. Mas como é que a gente vai superar todas essas dificuldades? Ai, é tão difícil, é isso, aquilo. Não, para com isso. Não tem isso, não é por aí, não é esse o caminho. Quando o homem de bem, quando os espíritos trazem o homem de bem no capítulo Sede Perfeitos, o que eles trazem para nós são as características ou as habilidades que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa jornada. Então, uma das características, ou algumas das características, eu vou listar aqui para a gente. Vivenciar a justiça, o amor e a caridade profundamente. A caridade começa dentro de casa. Na pandemia que nós estamos vivenciando, nós somos convocados deliberadamente a nos mantermos dentro de casa, com a nossa família. Mesmo que você more sozinho, você tem hoje a possibilidade de se conectar com eles. Pela internet, enfim, por inúmeras ferramentas aí que a tecnologia traz. E a caridade, ela é muito importante. Essa é a vivência que nós precisamos ter agora. Fazer a caridade para aquele que está mais perto, ser caridoso com quem está mais próximo, ser amoroso de verdade com quem está conosco, ter o olho no olho com aquele que está junto de nós 24 horas. Gente, lidar com as diferenças quando nós temos horário para começar e acabar é fácil. Quando nós saímos e vamos lidar com um chefe difícil, ou com um colega que não é muito, né, que a gente não gosta muito, ou isso ou aquilo, a gente chega, a gente lida com aquilo aquele tempinho, vira as costas e vai embora. Hoje nós estamos sendo literalmente obrigados a ficar 24 horas junto de pessoas que, mesmo que a gente ame muito, às vezes são difíceis de lidar. Não é? Quem nunca? Mas esse é o momento. Esse é o momento de saber como lidar com isso, de aprender a lidar com isso, de resolver as diferenças. Foi para isso que, no fim das contas, nós todos viemos, para aprender, para lidar com as diferenças, para ser mais amoroso, para começar a caridade dentro de casa, sim, aparando as arestas, ajudando de fato um ao outro, entendendo que todos compartilham do mesmo lugar, então para cada um cabe uma tarefa, que o direito de um não pode invadir o de outro, que tem que haver o respeito. Isso é conviver. É isso, no fundo, o que essa pandemia está nos obrigando a fazer. Se a gente não tinha entendido ainda, veio para isso. Mais características do homem de bem: ter fé em Deus, em sua misericórdia, ninguém está desamparado. Como nós somos espíritas, a doutrina já nos explicou várias vezes, ela nos explica incessantemente. Nós viemos com um projeto reencarnatório. Não vamos passar o que não tivermos que passar. Então, é preciso que nós tenhamos clareza
Tenhamos fé em Deus, tenhamos fé em sua misericórdia. Estamos amparados sim, mesmo quando tudo parece estar péssimo. Estamos amparados. Vamos ter fé no futuro. Chico Xavier tinha essa frase na cabeceira da cama dele: tudo passa. E tudo passa mesmo. Mesmo as coisas mais difíceis. Pensa na sua vida, quantos obstáculos você já enfrentou, quantas dificuldades você já superou e você está aí e está melhor. A mesma coisa vai acontecer quando esta pandemia estiver sob controle, deixar de ser uma pandemia. Então vamos continuar tendo fé no futuro. Vamos fazer o bem pelo bem. O homem de bem, essa é uma das características. Faça o bem pelo bem, faça o bem sem saber a quem. Ah, como é que eu faço o bem pelo bem se eu estou recluso em casa? Você já interfonou para saber se o seu vizinho está bem? Você não precisa bater na porta dele. Você já interfonou para aquele parente teu longe, faz um ano, sei lá quanto tempo que você não vê? Sabe se ele está bem? Faça o bem pelo bem. Não há bem maior nesse momento do que as pessoas entenderem que uma se lembra da outra. Isso é muito importante. Interrogue a sua consciência. Santo Agostinho tem um texto que ele traz no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, em que ele fala: interrogue a sua consciência ao se deitar, veja se você fez tudo de bom, de bem que você poderia fazer naquele dia, avalie. Isso é reforma íntima. Então vamos fazer e busque melhorar-se moralmente. A gente costuma melhorar muito intelectualmente, muitas habilidades, muitas ferramentas, muita coisa. Mas imoralmente, como é que nós estamos evoluindo? Isso é muito importante. Não vamos abusar daqueles recursos que nós temos, sejam eles quais forem, a nossa saúde, riquezas, relações, não vamos abusar e vamos respeitar o próximo. Essas são as principais características. Da lei do progresso, ainda, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta é sempre um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. No entanto, quando um povo ou a raça humana não progride como deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Chama a atenção. Opa, agora é a sacudida mesmo. Ei, peraí. A coisa está se desfazendo. A gente precisa repensar. Esse repensar é um repensar também no núcleo familiar, e isso é muito importante. Há muito tempo eu ouço algumas pessoas falarem que a sociedade está desestruturada, que há muita violência, há muita exposição, há muita apelação, muito apelo, muito consumismo, muito isso e muito aquilo. Precisamos nos lembrar que a estrutura da sociedade, o que estrutura uma sociedade é a família, são os núcleos familiares. E esses núcleos familiares estavam muitas vezes se desagregando e se desajustando. De repente chega um vírus aí que faz todo mundo entrar em casa, fechar a porta e lidar com as dificuldades e com as desestruturas nos lares. Então, é isso que nós precisamos fazer. Esse é o momento de nos ajustarmos, de nos congregarmos novamente, de nos tornarmos as famílias que somos, para que possamos ser a família humana que cada um de nós é. Nós fazemos parte dessa família. E não podemos deixar mais as nossas famílias, os nossos lares se desfazerem. Esse é o chamado, esta é a convocação nesse momento, do meu ponto de vista. Isto é progresso. Qual o maior obstáculo ao progresso? Ainda dentro da lei do progresso, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo? A resposta é imensa. Mas eu gosto muito desta parte, o orgulho e o egoísmo. Estes são os maiores obstáculos ao progresso. Felizmente, eu tenho visto e ouvido durante esta pandemia a generosidade das pessoas, a empatia das pessoas. Há uma força de solidariedade, de compartilhar. Vocês viram, a gente está aqui aprendendo, a gente sai do nosso
da nossa zona de conforto, a gente aprende coisas novas, outras pessoas estão distribuindo o conhecimento, outras estão colocando a favor alguma coisa pelo outro, mandando notícias, informações. Esqueça fake news, estou falando de coisas sérias, de coisas que agregam, de coisas que ajudam verdadeiramente. Isto também é progresso. São pessoas que já entenderam que é necessário compartilhar, o ser solidário, o ser generoso, a caridade, o amor, o respeito ao próximo. É isto o que este vírus, esta pandemia vem nos alertar. Do meu ponto de vista e com o que eu estudei dentro da doutrina, é isso o que eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje. E no fim, eu gostaria que nós vivêssemos um dia de cada vez, com a melhor e com a maior boa vontade possível de tornar o nosso lar mais feliz e de distribuir isso, seja por qual ferramenta tecnológica for, para aqueles que pudermos alcançar. Então, é isso o que eu gostaria de passar para vocês. Nós tivemos problemas técnicos, vocês viram, isso é realidade, né? Não vou tampar o sol com a peneira, não, isso é fato. Isto também é novidade para mim, também saí da minha zona de conforto e vim aqui fazer, e o Pina me ajudando de longe, não, vamos e vai dar tudo certo. São muitas pessoas envolvidas neste processo para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam. E às vezes elas não acontecem assim tão redondinho quanto a gente gostaria, mas está tudo bem. O importante é que estamos todos juntos, congregados neste mesmo objetivo. Assim, eu me despeço de vocês, fazendo uma prece de agradecimento ao nosso Divino Mestre, pedindo que Ele esteja junto de nós, em momentos de turbulência, em momentos de dor e de aflição, pedindo que esteja junto daqueles que estão enfermos, daqueles familiares cujos parentes, cujas pessoas queridas estão enfermas, pedindo pelos profissionais que estão na linha de frente, combatendo este coronavírus e que estão de alguma forma também zelando por nós que estamos seguros em nossos lares. E assim, agradecidos, Divino Mestre, nós encerramos esta live de hoje, pedindo que continue conosco, nos fortalecendo e nos amparando hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.